Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que alegria estarmos na casa do Senhor, celebrando juntos mais uma vez a ceia do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade na exposição da carta de Tiago. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no capítulo 3. Hoje nós vamos considerar os versículos 9 a 12. Tiago, capítulo 3, versículos 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que seja instrumento de transformação, que seja um instrumento para nos guiar cada vez mais em santidade, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um homem chamado Agostinho de Hipona, que foi um grande bispo e teólogo e filósofo cristão do século IV, e para muitos é considerado o maior pensador cristão depois do apóstolo Paulo. E esse homem se dedicou muito a meditar sobre as coisas do Senhor. E um desses assuntos no qual ele se debruçou foi a origem do mal. De onde vem? O que é o mal? De onde vem o mal? No livro, em um dos seus livros chamado Confissões, ele escreve algumas coisas interessantes sobre esse assunto. Esse livro, Confissões, é uma oração, o livro todo é uma oração, em que ele reflete, ele conta um pouco da história dele na primeira parte do livro, e na parte final ele reflete sobre diversos assuntos, inclusive esse, que é a origem do mal. E nessa reflexão sobre esse assunto, e eu destaquei algumas passagens do livro, não é sequencial, que é bem grande a reflexão dele, mas eu vou ler algumas passagens aqui para os irmãos. Numa dessas passagens ele diz assim: eu queria responder a pergunta: de onde provém o mal? Colocava agora diante dos olhos do meu espírito toda a criação, tudo aquilo que nela se pode ver, como o mar, a terra, o ar, as estrelas, as árvores, as criaturas mortais, e também tudo aquilo que não se pode ver, como o firmamento do céu, além de todos os anjos e todas as criaturas espirituais que lá moram. Avançando mais, assim eu concebia a tua criação, em si mesma finita, mas repleta de ti, o infinito. Ele se referindo a Deus, é uma oração, lembre-se. E eu dizia: eis Deus, e eis o que Ele criou. Deus é bom, sim, imensa e incomparavelmente melhor do que tudo isso. Mas Ele, a bondade, criou todas as coisas boas, e vejam como Ele as engloba e as enche. Onde está o mal? Como ele entrou aqui? Qual é a sua raiz? Qual a sua semente? Aqui já sou eu falando, depois de muito refletir, ele tem um capítulo que ele fala sobre isso, ele chega a uma conclusão, e eu queria ler essa conclusão para os irmãos. Percebi, e não achei isto estranho: o pão, que é agradável ao paladar sadio, é detestável a um paladar enfermo. Aos olhos inflamados é ofensiva a mesma luz que aos olhos sadios é prazerosa. Se tua justiça desagrada os perversos, muito mais lhes desagradam a víbora e os répteis. E bons tu os criastes, combinando com as partes inferiores da tua criação, nos quais os próprios perversos se encaixam numa proporção. Agora, aqui é o centro.
tanto maior, quanto eles se tornam diferentes de ti, quanto mais eles se tornam diferentes de ti, mais eles combinam mais com as criaturas e se tornam menos parecidos contigo. Indagando então o que era a iniquidade, descobri que não era uma substância, mas era a perversão da sua vontade, que se afastava de ti, ó Deus. Olha a conclusão de Agostinho. Ele olhou tudo, refletiu bastante, um homem muito inteligente. E ele chegou a essa conclusão, que o mal não tem uma substância em si, mas para Agostinho, o mal era tudo quanto se usava de forma que mais se afastasse de Deus. A ideia central aqui de Agostinho é que o mal é a perversão do que é bom. Você pega algo bom, algo que Deus criou, porque Deus disse que tudo que Ele criou é bom, e dá uma utilidade, usa para fazer o mal. Então, Deus traçou um plano original para algo, se você usar dessa forma, é bom. Mas se você pegar e desvirtuar o uso, é mal. O entendimento de Agostinho, ele é muito aplicável à realidade da língua, que é a seção que nós estamos tratando, que vamos, inclusive, finalizar hoje na carta de Tiago. Nos últimos domingos, temos considerado uma grande seção que cobre do versículo 1 ao 12, e hoje nós vamos finalizar. E nessa sessão, o foco de Tiago é justamente enfrentar o problema da língua. Mas quando Tiago usa a expressão da língua, ele não está se referindo somente ao órgão que nós carregamos, mas o ato de comunicar. Pode ser, aplicando a nossa realidade, pode ser a língua, pode ser o digitar, pode ser qualquer forma que você expresse a sua comunicação. E vimos nas duas últimas mensagens que essa língua pode ser e é uma poderosa adversária. Nós vimos aqui, rapidamente, que ela é uma adversária dos mestres, que esses têm que se dedicar a ter muito cuidado com o que dizem. Nem todos devem buscar ser mestre. Tiago nos mostrou que ela é uma adversária controladora, capaz de nos controlar como um pequeno freio que controla o cavalo. Ele mostrou ilustrou a língua como uma adversária destruidora, como uma fagulha de fogo que queima toda uma floresta. No domingo passado nós vimos que ela é uma adversária poderosa e que a origem do poder dela está no reino de Satanás. Que quando nós usamos a língua de forma a produzir coisas ruins, produzir mal, nós estamos usando a nossa língua a serviço de Satanás. E mesmo nós, foi o último ponto do domingo passado, que fomos criados para ser dominadores. Tiago fez uma referência ao texto de Gênesis. Nós fomos criados para sermos dominadores. Nós somos muitas vezes dominados pela língua. Hoje, pela misericórdia do Senhor, chegamos na última mensagem dessa sessão, que mostra que a língua, apesar de todos esses perigos, esses poderes que podem ser usados pelo maligno, ela também pode ser uma aliada formidável. E eu queria destacar isso no primeiro ponto. Como essa língua que eu estou há 2 domingos falando que é terrível, como é que ela pode ser uma formidável aliada? Primeiro ponto, se ela for bendizente. Está lá na parte A do versículo 9. Voltamos para o nosso texto. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Vamos considerar nesse ponto só a parte A. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Como foi dito, até aqui, Tiago apresentou uma face terrível da linguagem humana, da língua humana, da comunicação do homem. O que parece ser uma condição insuperável. Porque ele diz lá no versículo 8, volta um pouquinho lá para o versículo 8, ele diz, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno. Porém, como nós vamos ver, com obediência e consciência, ainda há esperança de mudarmos essa grave condição. Atente que nesse momento,
no versículo 8, quando ele terminou, era esperado dos destinatários, assim como de nós, lendo essa parte da carta, é esperado que a gente queira arrancar a nossa língua. É melhor não ter. É melhor não ter. O que eu vou fazer com ela é terrível. Só que Tiago vai mostrar que existe uso positivo. Lembra o que Agostinho disse? Tudo que Deus criou é bom, depende de como se usa. E a língua não é diferente, ela tem uso positivo. E está aí, ele dá um exemplo logo de cara. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Bendizer ao Senhor é o que nós fizemos agora aqui, louvando ao Senhor. Bendizer o Senhor é desejado e esperado dos santos. É falar coisas boas. Bendizer o Senhor não é nada demais do que falar coisas boas do Senhor, do nosso Deus. Falar coisas boas de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Isso é bendizer o Senhor. A Bíblia tem incontáveis exemplos de ensinamentos e nesse sentido. Um livro clássico, uma porção clássica, são os livros de Salmo, o livro de Salmos. Está lá, um exemplo para os irmãos. Salmo 103, versículos de 1 a 5. Aqui o salmista está bendizendo, falando coisas boas do nome do Senhor. E está ensinando e conclamando a isso. Salmo 103, a partir do versículo 1. Ele diz assim, o salmista: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Olha, aqui o salmista está bendizendo o nome do Senhor. Passa um pouquinho lá em Salmos, vamos para o Salmo 146, 146 versículos a partir do 5º. Um outro exemplo. Olha lá, dizendo coisas boas do Senhor. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Salmo 146, versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Quem fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, ó teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Olha, que forma que a língua, o instrumento de comunicação foi usado aqui para bendizer o Senhor. Louvar e bendizer o Senhor constitui uma resposta do amor que Ele manifestou por nós. Foi o que o pastor Raik acabou de dizer. Por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, agora nós em amor lhe retornamos. E como? Aqui Tiago está dando um exemplo, bendizendo o santo nome do Senhor. Deus presenteia, abençoa o ser humano. Então, quando o ser humano reconhece isso e recebe, aqueles que foram transformados recebem essa graça, ele canta louvores. Por que nós estamos aqui louvando e adorando e bendizendo o Senhor? Porque um dia Ele nos amou primeiro. Porque um dia Ele morreu para nos salvar. Nós que merecidamente deveríamos ser condenados ao inferno. Mas Ele morreu para nos salvar. Nos resta bendizer o nome desse Deus. O louvor de Deus é ao mesmo tempo admiração. O louvor a Deus é ao mesmo tempo admiração, gratidão, veneração, entrega de vida, proclamação dos seus prodígios e, consequentemente, é um convite para que todos os outros vejam como nós glorificamos o nome do nosso Deus. A Bíblia revela ainda, na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, um futuro uso da língua positivo.
assim como esse que nós fazemos agora, ainda há no futuro um momento que a língua vai ser usada positivamente. Isso a gente pode ver no apóstolo Paulo lá em Filipenses, um texto muito conhecido, aqui no capítulo 2, versículos 9 a 11. Contando tudo que Jesus fez, que desceu do céu para nos salvar, e aí ele vai dizer lá no versículo 9, por isso Deus o exaltou, Jesus, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha algo positivo que toda língua vai fazer. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a língua, apesar do verdadeiro e terrível desenho que Tiago fez, ela ainda vai ser usada de forma positiva. Pode ser usada bendizendo o nome do Senhor, como ainda vai ser usada naquele dia. E nesse dia aqui não é só crente não. Todo mundo vai dizer que só Jesus Cristo é o Senhor, justos e ímpios. Se nós avançarmos mais na história bíblica, mais no tempo, no que foi revelado ao apóstolo João em Apocalipse, nós vamos ver que novamente a língua vai ser usada para algo positivo. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 12. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas, e clamavam em alta voz, e aqui vai: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra, dizendo do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Olha como a língua vai ser usada. O pastor referiu agora aqui a pouco, acho que a gente até combinou isso. Ele referiu ainda agora que vai chegar aquele dia que todos estarão adorando ao Senhor. Isso aqui revela a nós um dever como cristãos. O primeiro, que por gratidão do que Ele fez por nós, do que Ele faz por nós e do que Ele irá fazer por nós, é nosso dever bendizer e proclamar as maravilhas do Senhor. Eu ouvi recentemente uma música na rádio, eu sou péssimo para decorar nome de música e de quem está cantando. Mas tinha uma coisa interessante, uma frase só, o resto da música pode até ter heresia, mas uma frase eu achei interessante. A música dizia assim: te bendizemos porque és bendito. Por isso, não é por outra razão, não é para conseguir o favor de Deus, nós não louvamos para ser salvos. Nós somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus. Nós louvamos em gratidão ao que Ele faz. Nós bendizemos ao nome do Senhor porque Ele já é bendito. Antes de tudo existir, Ele já era bendito. Agora isso tem que trazer uma pergunta ao nosso coração. Que quantidade de energia nós temos despendido para bendizer o nome do Senhor? Quanto nós temos nos esforçado para proclamar isso? Quanto nós temos em nosso trabalho, em nossa família, em nossos relacionamentos, aí fora da igreja, aqui na igreja, todo mundo que vem para cá vai louvar o Senhor, vai bendizer o nome do Senhor, pelo menos deve, mas e lá fora? Quantos de nós temos nos alegrado e mesmo sendo perseguidos e avacalhados, nós temos adorado o nome do Senhor e proclamado, dizendo coisas boas do nosso Deus, do nosso Salvador? Ou nós lembramos que Ele é nosso Salvador e só falamos a partir do momento que passamos por aquela porta? Ele não é nosso Salvador aqui dentro. Ele é nosso Salvador em toda a nossa vida. E por isso nós devemos clamar sempre
o nome do Senhor, dizer coisas boas do Senhor. Irmãos, eu sou uma pessoa um pouco calada, assim, eu sou um tímido. Aí depois que eu conheço, eu me solto um pouco, mas eu sou um pouco calado. E até em casa, eu não sou muito de falar muito. Minha esposa sempre quer que eu fale mais, mas eu não sou muito de falar muito. Então, às vezes, eu perco oportunidades de bendizer o nome do Senhor. Mas a minha esposa é diferente. A minha esposa, a Carol, para quem não conhece, ela, acontece qualquer coisa boa, ela tem uma frase que ela talvez pense que eu não presto atenção, mas eu acho interessante. Ela diz assim: Eras, amor, o Senhor é bom. Eras, o Senhor é bom, né, amor? Alguma coisa acontece, alguém é abençoado e tal, ela diz assim: amor, o Senhor é bom. Isso é bem dizer o nome do Senhor. Quantos de nós tem feito isso? Nós que somos pais, temos mostrado ao Senhor o quanto nós amamos o nosso Deus em casa? Nós vamos fazer isso com palavras, não tem outro jeito. O filho não vai olhar para o pai e vai dizer: meu pai ama o Senhor. Ele vai se ele ouvir o pai falar. Se nós bendizemos o nome do Senhor, nós vamos revelar isso. Lembre que o propósito de Tiago é que fique bem claro o que o homem leva no coração. Lembra que ele diz que obras boas revelam que você tem uma fé verdadeira? A intenção de Tiago é sempre prática. Mas a língua poderá ser usada de forma como uma aliada se ela for consciente. E está lá agora no segundo ponto. Esse é o segundo ponto, se a língua for consciente. Está na parte B do versículo 9 e no versículo 10. Diz assim, vou repetir o versículo 9 para o entendimento ficar melhor. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Na sequência do verso 9, Tiago vai voltar a um assunto que é muito caro a ele, que é a questão da coerência. E agora, aplicando especificamente a questão da língua, do que se diz. Seria de se esperar, é o natural na mentalidade do apóstolo Tiago, eu acho que eu falei Paulo, mas é Tiago. Seria natural se esperar na mentalidade do apóstolo Tiago, que o crente que louva a Deus em oração e confessa e bendiz o nome do Senhor, também coerentemente devesse fazer o mesmo em relação aos homens. Infelizmente, esse não é o caso. Nos últimos domingos, nós vimos aqui exemplos perigosos de usos da língua, que eu vou só passar aqui para os irmãos lembrarem, como fofoca, imoralidade sexual, ofensas, inimizades, criação de contendas, perversidade, etc. Nós vimos aqui, consideramos inúmeros usos, e esses usos, via de regra, são contra alguém. Quando você faz uma fofoca contra alguém. Quando você faz uma brincadeira indecente, você faz contra alguém. Quando você usa palavrões, você está, de alguma forma, agredindo alguém. E é isso aqui que o apóstolo Tiago está querendo destacar, que a língua que bendiz o Senhor também é usada para essas outras coisas. Isso é incoerente. E agora Tiago volta de novo a Gênesis, que ele tem recorrido muito a essa passagem, para explicar por que esse uso é coerente. Ele diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com elas amaldiçoamos os homens. Aí está aqui a razão da incoerência. Feitos à semelhança de Deus. Tiago está voltando ao relato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o texto muito conhecido dos irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ao contrário, então o que Tiago está revelando aqui? Que ao contrário de todo o resto da criação,
o ser humano, e quando eu falo homem, eu estou me referindo ao ser humano. Eu aprendi assim. Hoje você tem que falar homem e mulher, mas eu aprendi que o genérico é você falar homem se referindo a homem e mulheres. Então, Deus criou os homens, a humanidade, em uma condição especial. Portanto, se nós maldizemos a criação especial de Deus, de alguma forma nós estamos maldizendo o nome do Senhor. É como dizer que um homem é bonito e que a foto dele é feia. Por mais suja e danificada e antiga que seja a foto, você não pode fazer isso. É isso que Tiago está dizendo, é incoerente. E notem um detalhe. Tiago não está dizendo aqui, ele não está dizendo, com ela amaldiçoamos os crentes. Que a gente só não deve amaldiçoar crente. A gente deve amaldiçoar crente? Claro que não. Mas ele não está restringindo aos crentes. Ele está dizendo, com ela amaldiçoamos os homens. O que Tiago está revelando é que existe uma dignidade própria no ser humano. E apesar de todas as circunstâncias negativas advindas da queda que nós conhecemos, mas ainda existe. É muito triste quando nós vemos no mundo que ovo de tartaruga tem mais validade do que um embrião humano. Ah, não, tem que preservar os ovos de tartaruga todo. Tem, é bom preservar, mas aborto pode? Tartaruga pode salvar, mas ser humano tem valor inferior? Quantas vezes a gente vê isso? Pessoas dizendo essas coisas. Damos mais dignidade para baleias do que a humanidade. É o contrário da ordem da criação. Não foi isso que Deus fez. Não é essa, por mais belos e maravilhosos esses seres que devem ser preservados, mas não é esse o ser especial que Deus criou. Somente o homem, a humanidade, Deus criou a sua imagem. Em um sentido, Deus criou os homens e as mulheres como seus vice-regentes, como governantes de toda a criação, um mandato cultural. Esse é o status que Deus outorgou à humanidade, que é conhecido como a imagem de Deus, ou imagem de Deus, ou imago Dei, que há sobre todo ser humano. Existe uma grande diferença, observem, é a imagem apenas. Existe uma grande diferença entre Deus e qualquer criatura, inclusive o ser humano. Porém, a doutrina cristã, o pensamento cristão, a palavra do Senhor revela que há, em uma proporção qualquer, uma similaridade entre Deus e o homem. No decorrer da história, essa semelhança, essa similaridade já tentaram definir de diversas formas. A opinião mais popular é que a imagem, essa semelhança que nós guardamos de Deus, se acha na nossa racionalidade, na nossa moralidade, na nossa vontade, no fato de termos vontade, afeições, sentimentos. Eu concordo com um autor chamado R.C. Sproul, que assim define: estou convencido de que o que achamos na imagem é uma capacidade única de refletirmos o caráter de Deus. O que para o resto do mundo possa olhar para os humanos e diga, isto nos dá uma ideia de como é Deus. Então, o que Tiago está ensinando quando ele diz que nós não podemos maldizer o homem que é a imagem e semelhança de Deus, ele está dizendo que, por mais que tenha sido danificado, ele tem esse entendimento em razão da queda, ainda há resquícios dessa imagem, ainda há essa condição especial, não foi completamente destruída. Embora sejamos criaturas caídas, ainda temos mente, ainda podemos raciocinar, ainda temos a capacidade de ter vontade de fazer escolha, ainda sentimos afeições. Portanto, ainda alguma condição da imagem de Deus permanece em nós. Quando nós estudamos a doutrina de Deus, biblicamente falando, a gente divide os atributos, aquilo que faz parte do que Deus é, de atributos
comunicáveis, ou seja, que se comunica com os homens, e atributos incomunicáveis, aqueles que pertencem só a Deus. Por exemplo, onipotência é um atributo que somente Deus possui. Mas bondade, Deus possui e comunicou em uma medida ao ser humano bondade. Então, esse é só um exemplo, e a gente tem vários outros atributos que mostram que ainda existe uma condição especial no ser humano. Um autor que eu tentei recordar o que ele disse, mas quem disse, mas eu não consegui, ele diz uma frase interessante, ele diz assim, você encontra mais de Deus em uma parada de ônibus do que na mais bela paisagem que você possa imaginar em todo o mundo. Você pode olhar aquelas montanhas, aqueles vales maravilhosos e dar glória a Deus, e deve, porque a criação proclama a glória do Senhor, mas você encontra mais de Deus olhando uma parada cheia de gente. E se for crente, então, já está mais parecido ainda. Essa dignidade do ser humano é que deve nos constranger a não amaldiçoá-los. Por isso que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. É o que ele diz lá no versículo 10. Da mesma boca procedem bênçãos, que nós vimos agora, bendizer o nome do Senhor, e maldição aos nossos irmãos. Que é um exemplo que se adequa aqui, é nós aqui louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor e saindo bem ali falando mal do irmão. É o que Tiago está ensinando aqui. Você não pode, com a mesma boca, bendizer ao Senhor e amaldiçoar os homens. Não pode ser assim. Olhar para o ser humano com carinho, com mais atenção, é imperativo. Isso é muito como se preocupam mais com animais do que seres humanos. Queridos, eu sei que hoje em dia existem situações que nos deixam muito indignados. Tem circunstância que acontece no Brasil, no mundo, etc., que tem uns que dá vontade de xingar mesmo, dá vontade de amaldiçoar, ofender. Só que lembrem-se, cristianismo não é sobre o que temos vontade, é sobre obedecer. Nosso Senhor Jesus Cristo foi bem claro nisso. Ele diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28, é um mandamento, é uma ordem. Abençoe os que o amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Não é se o cara é bacana, não é se eu gosto do que ele faz ou do que ele diz. Aqui ele está dando um exemplo claro que esses casos também, a pessoa que eu gosto, que faz coisas que me agradam, eu devo bem dizer, é bom fazer isso, mas é também aqueles que nos maltratam. Mais claro do que isso, Cristo não poderia dizer. Paulo, repetindo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala também lá em Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Olha, que interessante. É muito mais fácil bendizer e louvar o nome do Senhor. Nós temos inúmeras razões para isso. Quanto aos homens, às vezes é muito difícil, mas que nós aproveitemos as oportunidades que tivermos para elogiar, bendizer o nome do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 54, ele nos ordena a amar os inimigos. Olha que Jesus vai mais fundo, né? Cava mais. Ele nos ordena a amar, quanto mais falar bem. E agora? Às vezes é difícil, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu não estou querendo ensinar aqui que a gente tem que sair falando bem de todo mundo. Não é esse o ensinamento. A nossa língua não deve ser para amaldiçoar, mas a nossa língua deve ser para exortar, demonstrar, corrigir, contrariar se for necessário. O que o apóstolo Tiago aqui está dizendo é o xingamento, é a ofensa gratuita. É disso que ele está falando. Ele não está falando que o crente tem que ser bonzinho e falar que todo mundo é bonito. Não é isso que Tiago está ensinando aqui. Mas a língua, se usada com coerência, ela é uma admirável aliada. É o terceiro ponto. O segundo foi que se for consciente.
O primeiro, se for bendizente, e o terceiro ponto é se a língua for coerente, ela vai ser uma aliada. Está lá no versículo 3, capítulo 3, versículos 11 a 12. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nestes versos, como temos visto em toda a carta, Tiago vai se utilizar de ilustrações para deixar um ensino bem didático e gravado na mente dos destinatários. A primeira ilustração é a ilustração da água da fonte, lá no versículo 11. Pode sair, e na parte B do versículo 12, vou recortar e juntar essas duas partes. Podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Uma fonte de água salgada pode produzir água doce? De uma fonte nunca jorra simultaneamente água doce e água do mar. Aqui, a ideia que Tiago está querendo passar é de previsibilidade, confiabilidade. Naquele contexto que o ambiente era árido, encontrar uma fonte de água doce e pura era algo precioso. Comunidades se formavam ao redor de fontes que eram encontradas. Porém, era necessário que essa fonte produzisse água límpida, água doce. Já pensou se uma comunidade inteira depende de uma fonte, mas que um dia é água doce, que outro dia é água salgada? Que um dia é água limpa, que outro dia é água suja? É isso que Tiago está querendo alertar aqui. O que era bem claro, porque naquele contexto isso era a realidade deles. Então eles entendem isso, fica gravado na mente deles. Se a fonte produzisse aleatoriamente, ninguém poderia confiar nela. Nós, seres humanos, temos apesar da dignidade mantida da imagem e semelhança de Deus, nós temos essa indesejada e inusitada capacidade de, muitas vezes, com a língua, dizer coisas boas, edificantes, encorajadoras, agradáveis e, outras vezes, coisas muito desagradáveis. A razão disso é porque mesmo os crentes, e especialmente os crentes, eles têm dentro dele, como o apóstolo Paulo ensina, uma briga, né, entre a carne e o espírito. E ali, quem estiver vencendo é que vai produzir mais. Aqui Tiago só está preocupado com o que ele vai enxergar. O que ele está enxergando? O que essa língua está mostrando? Que você é servo de Satanás ou que você bendiz o nome do Senhor e a criação dele, especialmente os homens? A nós resta caminhar em santidade, buscando que a nossa língua seja fonte de bênçãos para os que nos cercam. A segunda ilustração de Tiago é a da figueira e da videira. Pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? A ilustração da figueira e da videira mostram que plantas guardam, é interessante essa ilustração, mostra que as plantas guardam fidelidade à sua natureza. Não pode uma figueira produzir azeitona, nem uma videira produzir figos, porque é da natureza de cada uma produzir o seu próprio fruto. O que Tiago está reproduzindo aqui é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículos a partir do 16. Olha o que Jesus Cristo diz. Mateus capítulo 7, versículo 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore, olha que advertência grave, toda árvore que não produz frutos bons, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Que tipo de fruto nós temos produzido? Que tipo de fruto a nossa língua tem produzido? Será que guarda a relação com a nossa natureza cristã?
Não é cristão da televisão, é cristão da Bíblia. Será que a nossa língua tem revelado, tem produzido o fruto que a nossa natureza da nossa natureza é esperado? Ou tem produzido o fruto semelhante ou igual, às vezes até pior do que os ímpios, os descrentes? Que testemunho terrível! E eu repito, sempre digo, o que eu falo em primeiro lugar para mim. É interessante notar quando alguém descobre que a gente consegue perceber que fruto nós estamos produzindo, quando alguém descobre que nós somos crentes. Alguém que convive algum tempo conosco, já deveria saber, né? Mas vai lá que descobre, não, o fulano de tal é crente. Será que essas pessoas têm se surpreendido positivamente ou negativamente? Ou eu fico calado? É melhor não produzir fruto nenhum, né? Que não produz ruim, mas também não produz bom, eu fico lá isentão, né? Não é esse o ensinamento cristão. A fonte boa vai produzir água límpida, e a figueira vai produzir figos, e a videira vai produzir azeitona. É azeitona, né? Acho que sim. Concluindo, quando falamos da língua, a teoria de Agostinho é muito bem aplicável. Não existe um mal intrínseco na nossa língua, como em nada na criação de Deus. Mas o uso que nós fazemos vai revelar se estamos corrompidos pelo mal, se servimos a Satanás ou se servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, existe esperança ainda a que essa parte do corpo de adversária possa ser usada como uma grande aliada, usando para bendizer a Deus, bendizer aos homens, sendo coerente com o que somos, com a nossa natureza de cristãos, pequenos cristos. Pense sempre, aqui é uma pergunta dificílima para todo mundo, mas se nós pudéssemos sempre antes de dizer uma coisa, pensar, Jesus diria isso? Rapaz, o negócio ia ser sério. Jesus diria isso? Para finalizar, um autor que eu gosto muito, eu não sei falar o nome dele direito, mas é Warren Wiersbe, eu acho. Ele sugere 5 expressões para você começar a praticar ser bendizente. E eu preciso dessas 5 expressões, e todos nós, eu creio que precisamos, em alguma medida maior ou menor. As 5 expressões, e eu termino dizendo isso para os irmãos. Por favor, obrigado, perdão, amo você e estou orando por você. Que o nosso falar seja fonte de água cristalina. Em nome de Jesus, amém.